Esse cenáculo de oração, ele traz sempre para você um posicionamento de acordo com aquilo que é a palavra de Deus, aquilo que está estabelecido na palavra. É importante nós buscarmos e andar de acordo com a palavra e não se atemorize. Tá? Vou repetir aqui, Deus não cede à pressão. Tá? Nenhum tipo de pressão. Deus, ele não toma decisão no último minuto, ele toma uma decisão, ele pode agir no último minuto, mas ele não toma. E a palavra de Deus fala que ninguém foi o conselheiro e ninguém será o conselheiro de Deus. Amém? Então ele sabe que faz uma coisa certa, nós precisamos merecer a graça de Deus. Merecermos o perdão, a misericórdia de Deus. Em nome de Jesus. Eu quero ministrar algo para vocês, depois nós vamos orar. Que está lá no livro de Números, capítulo 14. Deus me incomodou bastante com essa palavra. E a gente precisa mesmo olhar para a luz da palavra. E aqui em Números, capítulo 14, parte do versículo 7, parte B do versículo 7 principalmente, porque eles falaram a toda a congregação, né, dos filhos de Israel, dizendo, isso foi o resultado que eles encontraram ali. A terra pela qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa. Nós temos uma terra muito excelente no Brasil, é tão excelente, né, que ela é cobiçada por todo mundo. O Brasil ele é cobiçado por todo mundo. Houve muitas guerras, muito derramamento de sangue por essa nação, até que fosse realmente feito o grito da independência, né? E a terra que nós estamos hoje é uma terra muito boa, mas o versículo 8 ele fala, isso que eu quero que vocês prestem muito atenção, amém? Em nome de Jesus. O texto fala assim, se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará essa terra, que é uma terra que emana leite e mel. Veja, o versículo 9 fala, tão somente não seja rebeldes contra o Senhor, e não tenha medo do povo dessa terra, porque como pão os podemos devorar. A proteção que eles tinham se foi. O Senhor está conosco, não tenha medo deles. Duas coisas importantes aqui nós podemos observar nesse texto. É muito sério isso que nós estamos vendo aqui nessa palavra. Olha que coisa chocante. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará essa terra. Quando Esther ela entra na presença do rei, o que aconteceu? Ela jejuou 3 dias antes, ela buscou, ela clamou. Deus te agradou de Esther. Amém. Como Deus te agradou do jejum de Daniel, da atitude, da ação e do posicionamento de Daniel, e se colocar ali e falar, nos dê 10 dias para provar que nós vamos não nos contaminar com essa iguaria, ou seja, nós não vamos nos alimentar com aquilo que sai da mesa do rei, mas vamos nos alimentar de legumes e verdura e vamos conseguir sobreviver. E houve ali o resultado extraordinário que o chefe dos eunucos não teve dúvida de permitir que Daniel, lógico que Deus interferiu, mas eles permitiu que Daniel continuasse com o jejum. Veja que aqui que
Caleb e Josué fala: se o Senhor se agradar de nós. Queridos, eu tenho visto uma igreja, um povo que verdadeiramente tem orado, clamado por essa nação. Nós temos visto um povo que tem realmente buscado o Senhor por essa nação. Nós temos visto um povo que tem realmente se desdobrado. O que a igreja evangélica hoje está fazendo no geral, embora não tenha aí a concordância de algumas pessoas, mas eu creio que na maioria nós estamos em concordância. E Deus tem agido em nosso favor e vai agir em nosso favor. A decisão Deus já tem, é isso que eu quero que vocês entendam. Amém? Mas a nossa fé ela é muito forte, ela é muito séria quando nós empenhamos a nossa fé. E eu quero que você entenda isso porque ele deixa bem claro, se o Senhor se agradar, então ele fará nós entrarmos nessa terra, terra que mana leite e mel. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Mas nós vamos falando aqui de uma situação que deveria expulsar o inimigo, o qual já estava ocupando aquela terra. E nós precisamos entender que aqui no versículo 9, ele fala tão somente: não seja rebelde contra o Senhor e não tenha medo, né, do povo dessa terra. Então não tenha medo daquilo que está acontecendo hoje. Não tenha medo daquilo que você tem ouvido ou visto. Não tenha medo que toda a grande mídia, jornal, revista, enfim, e muitos outros órgãos estão aí trabalhando forte, né? Essa questão aí das inserções do programa político de um candidato, de outro. Isso é realmente algo berrante. Mas isso prejudica, mas não prejudica a decisão de Deus. É isso que eu quero que vocês entendam. Tá? Não prejudica a decisão de Deus. Então isso é muito sério. E a forma como Josué e Caleb via aquela situação era exatamente assim, porque como pão os podemos devorar. Como pão, sabe quando você come um pão com muita vontade de comer, com fome, você come o pão, daqui a pouco daquele pão me dá outra aí, entendeu? Então como pão nós podemos devorar. Mas o que é mais chocante no versículo 9, que muitas vezes a gente não percebe na palavra de Deus, o que é mais chocante em todo esse texto aqui está no final do versículo 9. Ele fala assim, podemos devorar, né? Os podemos devorar, ponto e vírgula. A proteção que eles tinham se foi. Quando Deus envia o seu povo, ele tira totalmente a proteção daquele povo. Eles não tinham mais proteção. A proteção que eles tinham foi tirada. Foi essa proteção que Satanás reclamou para Deus. Jó tem proteção que eu não consigo tocar nos filhos, eu não consigo tocar nas finanças, eu não consigo tocar nele, eu não consigo tocar em nada. Ele tem uma proteção, ele tem um cerco de proteção. Falei com vocês sobre isso essa semana. E aqui nesse texto ele fala, a proteção que eles tinham se foi. Ponto. Aqui há uma frase, há uma conclusão. Por que o povo de Deus saiu do Egito? Porque houve pragas? Não, porque a proteção que havia no Egito foi destruída. Porque cada praga representava uma entidade, um demônio, um principado que recebia adoração ali no Egito, que dominava o Egito. A proteção do Egito se foi. Como Daniel venceu a proteção que havia sobre o domínio daquele reino da Babilônia, chamado o príncipe da Pérsia, aquela proteção se foi com a guerra que Miguel e, e o Gabriel estava guerreando ali.
obviamente falou virar outro principado, que é o principado da Grécia. A gente vai falar depois, semana que vem, um pouco sobre esse principado, sobre a ação desse principado, ainda até hoje. Mas eu quero, em nome de Jesus Cristo, eu, nitidamente, no dia 2, eu vi a proteção que havia sobre essa nação indo embora. Obviamente tem outras influências, tem, mas uma proteção muito forte, ela foi destruída. Em nome de Jesus Cristo, tanto é que nós não era para estar já, né, no segundo turno, era para a gente ter perdido essa eleição no primeiro turno. Estava tudo muito arquitetado, organizado. Deus interferiu. Deus interferiu. Em nome de Jesus Cristo. Porque a proteção que havia sobre o inimigo, ela foi arrancada. Por isso que Josué e Caleb tinham certeza que eles poderiam lá e vencer e conquistar. Tanto é que quando eles voltam depois da peregrinação no deserto, aí começa a peregrinação, né? Todos aqueles que saíram do Egito, né, morreram no deserto, não entraram, só entraram os filhos dele. Apenas Josué e Caleb entrou, de fato, na terra prometida. Mas isso é tão forte, esse versículo, esse texto, porque ele fala a proteção deles foi embora, acabou, o Senhor está conosco, não tenha medo deles. Quando eles entram em combate com a primeira cidade, que era Jericó, as muralhas caíram, mas o povo tiveram que avançar, o exército teve que avançar e destruir totalmente ali os soldados, o exército de Jericó. Foram todos, só sobrou Raabe e a sua família. O rei, todos os capitães, todos foram mortos. Agora a pergunta se Josué contabilizou algum morto no seu exército. Não, porque a proteção que eles tinha ido embora. Porque quando eles entraram, Jericó havia realmente estado debaixo de um terror, de um temor. O bispo acabou de falar agora, lá no capítulo 54 de Isaías, Deus manda o anjo assolador. Imagina, né, quando ali, quando o rei Ezequias, quando Deus fala para Ezequias, nenhuma flecha será atirada em Jerusalém, e de repente naquela noite, de manhã, contabiliza 185 mil soldados mortos. Imagina ali naquela guerra, 3 povos reunidos contra Josafá e o seu exército. De repente, Josafá não entra em combate, não entra em guerra, mas o inimigo entra em guerra sozinho ali um contra o outro, até destruir, não sobrar uma pessoa para contar a história. É diferente ali do que aconteceu com Gideão. Muitos pegaram e foram embora, fugiram, mas a maioria morreram ali também, se destruindo um contra o outro. Deus tem suas estratégias, Deus tem as suas definições. Agora, o que nós não podemos, de fato, queridos, que verdadeiramente nós não podemos, é nos acovardar como os 10 príncipes das tribos de Israel, 10 cabeças das tribos de Israel se acovardaram, não quiseram entrar em combate. Preferiam estar no modo que eles estavam, na vida que eles estavam vivendo até então. E talvez até mesmo eles queriam voltar mesmo para o Egito. Essa era a intenção deles. Coré já havia tentado essa manobra e não conseguiu. Porque a definição de Deus já estava estabelecida. Em nome de Jesus Cristo. O que nós temos que ter mesmo é esse sentimento de Josué e Caleb, que levou este povo a entrar na terra prometida. Nós não podemos estar debaixo de um sentimento dos 10 outros espias, dos 10 outros príncipes. Não eram pessoas comuns, eram chefes de tribos, que eram as 12
tribos ali de Israel. Então isso é muito sério isso. Então, em nome de Jesus Cristo, eles se acovardaram, buscaram um plano B, um plano C e acharam que ia dar certo. Tudo que não tem a mão de Deus não dá certo. Vou repetir, tudo que não tem a mão e a aprovação de Deus não dá certo. Em nome de Jesus Cristo. E nós temos visto a mão de Deus. Nós temos visto as grandes lideranças espirituais dessa nação lado a lado nessa batalha, nessa guerra. Em nome de Jesus Cristo, porque a mão de Deus, eles não estão lá porque eles estão recebendo qualquer favor. Glória a Deus pela vida, do presidente Bolsonaro, que não compra isso. Não compra pessoas com dinheiro, com cargo, com qualquer outro tipo de promessas. Eles estão lá porque realmente entendem que nós precisamos continuar usufruindo dessa terra que mana leite e mel. Só que é uma coisa muito séria, Deus tem mostrado. Este mel, essa terra favorável, essa terra produtiva, nós vamos ser os primeiros beneficiados. Nós vamos viver aquilo que nós jamais vivemos nessa nação. Em nome de Jesus Cristo. Nós, a Igreja de Jesus Cristo, vamos ser os primeiros a acolher. Não é à toa que Deus nos tem chamado a atenção para guerrear, para clamar, para profetizar, que haja transferência de riqueza para o povo de Deus. E este momento está chegando. E nós vamos ser os primeiros a receber, a ter essa condição, para que a Igreja de Jesus Cristo possa fazer aquilo que Abraão fez. Abraão tinha 300 e poucos homens, famílias que trabalhavam para ele. Quando ele precisou de levar para um combate, para trazer a Ló e a sua família de volta, e o rei de Sodoma e de Gomorra, ele usou os seus não eram soldados, eram criados, pessoas que trabalhavam ali. Ele separou 318 homens. Tinham muito mais do que isso. Abraão não tinha uma indústria. Ele simplesmente era uma pessoa, um nômade, né? Vivia ali em barracas. E ao seu redor tinha mais de 300 ou 400 barracas representando famílias. Porque Deus o prosperou, Deus o abençoou para que ele fosse um abençoador. Um homem que abençoava. Em nome de Jesus Cristo. E é exatamente isso, porque a Bíblia fala que Abraão saiu da sua terra junto com Ló e sua família também. E aqueles homens que estavam com Abraão eram homens daquela terra que estavam lá. Ele passou a abençoar aquelas pessoas. Eles deram a vida pelo Abraão, foram para a guerra. Mais uma vez, foram 318 e voltaram os 318. Exatamente o que Caleb fala: estou pronto como há 45 anos para entrar no combate e sair do combate. Então Caleb falou: eu vou, se eu morrer, morri, não. Eu vou entrar no combate e vou sair do combate. Abraão disse: eu vou no monte adorar a Deus e vou voltar com meu filho, porque nós só vamos lá adorar a Deus. Então estamos entrando nessa guerra. Não é para saber se vamos ganhar ou não. Nós estamos entrando nessa guerra para ganhar. Porque a igreja é a maior autoridade. Por isso, não tem como hoje você sair desse cenáculo sem ser abençoado por esse Deus. Porque Ele está presente aqui. Ele está vendo a tua atitude, teu posicionamento de estar todas as noites aqui. Em nome de Jesus Cristo. Eu quero que você receba hoje o poder dessa palavra. Deus conhece o teu coração. Deus sabe das tuas necessidades. Deus conhece as tuas necessidades. Antes de você falar ou escrever, Deus já conhece, Deus sabe. E Ele te ama, querido. Ele te ama, como Ele amava aquele povo.
como ele amava aquele povo. Depois você lê todo o capítulo 14, você vê que coisa muito forte. Deus queria destruir aquele povo ali, mas Deus não tirou a promessa. Eu vou construir um novo povo, mas a promessa já estava definida, a vitória já estava definida. Moisés intercede, 40 dias ele ora, ele clama, intercede a Deus, Deus tem misericórdia. E aquela geração que nasceu no deserto, que poderia ser pessoas, né, sem personalidade, pessoas que nasceram no deserto. Não, foram as pessoas privilegiadas que destruiu Jericó, destruiu Ai, destruiu 33 cidades, 33 povos, melhor dizendo. Em nome de Jesus Cristo. Porque a resistência que havia sobre aquele povo tinha sido tirada. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. E toda resistência, vocês têm percebido que eu tenho orado muito sobre, para Deus quebrar toda resistência. Às vezes não há uma liberação, uma bênção, um milagre, porque há uma resistência. Quando Deus tira a resistência, quando Deus destrói a resistência, nada pode segurar. Quando Deus tirou a resistência que estava na época de Mordecai e Ester, o povo que ia destruir o povo de Deus, ficaram tão apavorados, tão com medo, que eles começaram a pedir misericórdia. Muitos deles se alinharam ao povo de Deus, porque eles não tinham mais resistência. Não foi apenas a presença de Ramã, não foi, mas o principado que dominava a vida de Ramã, de ódio, de vingança, de morte, de retenção, foi tirado. Ramã não tinha mais o que fazer, não tinha mais força para lutar. Eu podia ter dinheiro, mas não tinha mais força espiritual. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Senhor, eu quero nessa noite, Pai, pelo poder que há no Teu nome, porque Tu és o Deus, o Senhor dos exércitos. O Senhor é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. O Senhor que destrói um exército com chuva de granizo. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso que destrói 185 mil soldados num único dia com apenas um anjo. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso que dava vitórias a Davi por onde quer que ele ia. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso porque o povo já estava quase todos de posse das suas terras. Com Caleb e Josué, não tinham o mesmo efetivo de soldados de exército. Mas com Caleb, ele subiu no monte onde havia a maior resistência, aparentemente. Eles não puderam resistir porque não havia mais resistência espiritual naquele lugar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, nós vamos avançar. Nós não vamos recuar como aqueles 10 espias recuaram. Nós somos aqueles que realmente estão na visão de Caleb e de Josué. Nós somos na visão dos 300 de Gideão. Nós somos, Senhor Deus, na visão de Josafá. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso, Senhor, nós queremos realmente viver e usufruir dessa terra Brasil que mana leite e mel. Dessa nação brasileira que mana leite e mel. Os nossos rios são férteis, que as nossas matas são férteis, que o nosso mar é fértil, a nossa terra é fértil no Brasil inteiro. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Um dos maiores qualidades de frutas e quantidade de frutas diferentes, elas estão no Nordeste. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que a riqueza desse solo,
das montanhas, das rochas. Em nome de Jesus Cristo, do lençol freático que há nessa terra. Deus, em nome de Jesus Cristo, quando o planeta está tão apavorado que não pode ter água, nós temos água em abundância no nosso lençol freático. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso eu te peço nessa noite, que haja um mover mesmo sobre a nação brasileira, e que nós estejamos prontos, de braços abertos, não numa condição de já ganhei, mas confiando plenamente no Senhor, porque vamos jejuar até o último minuto, vamos jejuar até o dia 30, Senhor. Vamos orar, jejuar, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos adorar a Deus, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. E onde houver resistência, onde houver qualquer situação que possa tentar tirar o foco do teu povo, seja enfermidade, seja loucura, seja situação de desemprego, vai ser quebrada essa resistência em nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso eu te peço, eu declaro na vida do teu povo, Pai, que essas guerras internas acabem, que essas guerras familiares acabem, Pai. Maridos, esposa, em plena discordância, em votar entre o certo e o errado, famílias em discordância, em apenas ter uma opção de votar naquilo que é bom, em nome do Senhor, daquilo que vai dar a nós um bom futuro, porque nós temos aí o exemplo das nossas, infelizmente, dos países vizinhos, Pai. Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, tem misericórdia. Enquanto nós estamos aí tentando trazer fake news sobre a questão do salário mínimo, na Venezuela, se eles tivessem a metade do salário mínimo, eles estavam felizes. Eles ganham 20, 50 reais por mês. Em nome de Jesus Cristo, enquanto o Brasil, nós podemos ter uma condição, sem contar que a nossa cesta básica é 1000 vezes mais barato do que a deles. Senhor, as pessoas não estão enxergando. Abre os olhos, como se abriu os olhos do moço de Eliseu. Abre os olhos, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós não possamos vender a nossa nação como Geazi vendeu a unção que estava sobre a sua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós não possamos jamais nos render àquilo que é maligno, que é satânico. Por isso, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor interfere em favor de cada um de nós. Como a tua palavra diz, se o Senhor for favorável à nossa nação, se o Senhor se agradar de nós, agrada, Senhor. Nós temos orado, jejuado, clamado. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do nosso coração. Satisfaz o desejo do nosso coração, dos grandes homens e líderes homens de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, satisfaz o desejo daqueles que querem trabalhar por essa nação, que querem ajudar essa nação. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso eu te peço, Senhor, manifesta a tua glória e o teu poder. Que o teu nome seja exaltado dia 30, Senhor. Para nós o teu nome já é exaltado, mas que o mundo veja, que o mundo possa saber que a maior autoridade na face da terra é a igreja. E eles sabem disso. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor tenha misericórdia daqueles que estão virando as costas. Daqueles que fazem parte dos 10 príncipes que foram rebeldes, que não ouviram a voz de Deus, que não foram sensíveis à ordenança de Deus, que não olharam para o Deus forte que destruiu totalmente o Egito, que não olharam para o Deus que abriu o mar, que não olharam para o Deus que abriu o Rio Jordão para eles passar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Pessoas que têm marca do Evangelho, para que o Evangelho continue sendo pregado nessa nação, para que as igrejas estejam abertas, que as rádios, a TV possam pregar o Evangelho 24 horas livremente, Senhor.
em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, que nós não sejamos cerceados na praça, nas ruas, ou em qualquer lugar, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Por isso eu declaro o poder de Deus sobre a nossa nação, o amor de Deus sobre cada família, sobre cada vida. O que nós estamos fazendo aqui, estamos fazendo pelas nossas crianças, aquelas que nós oramos tanto por elas, Senhor Deus. Não adianta apenas orar, nós temos que agir. Em nome de Jesus. Por isso o Senhor abençoa a nossa nação. Que haja um bom futuro para os nossos adolescentes. Que as faculdades mude essa ideologia. Que as faculdades possam se preocupar com o verdadeiro ensino. Que os nossos jovens, ao entrar nas faculdades, saiam de lá inteligentes, sábios, formados. E não uma massa de manobra, totalmente alienados. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que nas escolas os nossos filhos não sejam alienados, mas que sejam formados na cultura, na inteligência. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Pelo poder que há no nome do Senhor Jesus, nós clamamos por essa nação, nós clamamos por este Brasil, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero, Senhor, consagrar essa quinta-feira. Abençoa esta quinta-feira que já iniciou. Seja uma quinta-feira muito especial. Esse dia 27, seja um dia muito poderoso. É final de mês. Mas o Senhor continua com a sua mão levantada. O Deus forte, o Deus poderoso. No dia 27, o Senhor continua sendo nosso pastor e nada faltará. No dia 28, o Senhor vai continuar sendo nosso pastor e nada nos faltará. No dia 29, o Senhor vai continuar sendo nosso pastor e nada nos faltará. No dia 30, o Senhor vai continuar sendo nosso pastor e nada faltará. Em novembro, o Senhor vai continuar sendo nosso pastor e nada nos faltará. Em dezembro, o Senhor vai continuar. Em 2023, o Senhor vai continuar sendo nosso pastor e nada nos faltará. Mesmo que tenha uma agenda, nós não estamos preocupados com medo, preocupados no sentido de ter medo da agenda mundial para 2030, Senhor. Porque o Senhor vai estar no controle de cada dia, de cada ano, de cada século, de cada década, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Eu abençoo os teus filhos que aqui estão, cada casa, cada família. Eu coloco sobre eles a graça, a unção e a bênção que o Senhor colocou sobre Josué e Caleb. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu declaro sobre eles, Pai, que o gigante que os ameaçava, que os poceiros que dominavam a sua terra, os seus espaços, caiam por terra em nome do Senhor Jesus Cristo. E que eles avancem na prosperidade, para que possam viver a alegria, a paz, a vida em nome do Senhor Jesus Cristo. E declaro a unção do Senhor sobre cada um dos seus filhos nessa noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos. Que Deus abençoe a tua vida. Em nome de Jesus, vamos continuar nos protegendo Amém. Com a palavra, confiando Amém. Na palavra, Amém. Em nome de Jesus. Deus, amém. 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 Deus abençoe. Amém. Amém. Boa noite. Boa noite. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Amém. Boa noite a todos. Preparador a todos. Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Boa noite. Boa noite, queridos.